Qual que é a diferença de raciocínio de um clínico? Meu nome é Felipe Neves, sou clínico de formação e é um prazer ter você mais uma vez aqui no canal. Quer dizer que você quer cuidar bem da sua saúde e quer entender como a nossa cabeça funciona. Então já aproveita, se inscreve no canal, curta e compartilhe com algum familiar ou algum colega que vai gostar do que eu tenho para falar. Hoje eu vou conversar muito sobre como funciona o nosso raciocínio. E eu te pergunto, pressão alta e diabetes são super comuns, certo? Outras doenças, elas são muito mais raras. Então, quando a gente tem subespecialistas e subespecialistas em alguma área específica, certo? Eles acabam tendo um viés de seleção, porque os casos mais raros chegam mais para eles. Aquele caso em que muitos médicos já avaliaram esse paciente e não conseguiram resolver determinado problema. Esses ultra especialistas, eles são muito importantes, porque tem casos que realmente precisam muito deles. Só que quando a gente se torna muito mais expert no assunto, a gente tem algo que a gente chama de efeito de ancoragem. Então, todo caso que a gente vê com sintomas pouco ou muito semelhantes ao que você costuma ver, sua cabeça já vai direto para quê? Provavelmente é esse diagnóstico. E aí a gente fia muito o nosso diagnóstico, nosso pensamento naquilo que a gente mais estuda. Faz sentido, não? E a ideia do clínico é justamente dar 2 passos atrás, fazer uma anamnese muito bem feita, para aí sim usar as nossas armas de anamnese, de exame físico, para entender para que lado que vai, para qual grande área que a gente está falando, para ver se realmente faz sentido pensar naquele diagnóstico que é o mais raro do mais raro. Normalmente, pessoal, é o mais comum. E isso que nossa população precisa, de pessoas que pensem sempre no mais comum. Primeiro, afasta o que é mais comum e o que é mais grave, dependendo se você estiver num contexto de pronto-socorro, UTI, e aí depois você acaba indo para o que é mais raro. Por que você está falando isso, Felipe? Porque quando a gente está lidando com o diagnóstico de doenças mais raras, adivinha se os exames eles são mais agressivos, adivinha se os exames são mais custosos. Claro, quando a gente está falando também de saúde suplementar, normalmente esses exames são exames que não são cobertos pelos planos, certo? Então, com a nossa cabeça pensando no macro, faz muito sentido a gente fazer isso, não? Pensar sempre no mais comum, porque aí a gente consegue reduzir custo e ser mais efetivo, de conseguir diagnosticar esses pacientes de forma efetiva e tratar conforme, usando menos recursos. Ah, Felipe, então você quer dizer que não vai precisar desses recursos mais avançados? Claro que não, eu trabalho em hospital terciário, quaternário, a gente, quando precisa, precisa mesmo. Tá? Lá a gente tem um viés de seleção, os casos muito mais incomuns chegam lá pra gente e a gente precisa de ajuda de colegas, exames mais custosos, mas quando a gente está falando do macro, quando a gente está falando num consultório, esses casos mais raros normalmente eles não chegam tanto. E que aí vem essa grande questão do raciocínio clínico. Então, quando a gente tem um pensamento muito mais de exclusão, ou seja, aquele pensamento de deve ser aquela doença rara, a gente faz todos os exames do mais comum até o mais raro, porque sempre pode ser essa possibilidade. A ideia é que a gente teste primeiro esses, para depois a gente chegar nesses exames que são mais custosos e que têm mais custos financeiros e de tempo para o paciente, porque ele vai ter que ir se deslocar, fazer exames que às vezes precisam de sedação e que vão fazer com que o paciente perca dias de trabalho. Então, a gente não fala só sobre custos financeiros. Para trazer bem para o chão, deixar bem pé no chão essa discussão, eu vou trazer exemplos aqui. Por exemplo, diabetes é uma doença super comum, assim como a gente falou lá no começo, certo? Ela pode muito bem atacar os rins. Quando a gente tem um diabetes muito descompensado,
pode atacar o rim a ponto da gente ficar muito preocupado com isso. Só que, se eu vejo isso, eu vou falar assim, eu sou um ultra especialista numa doença X do rim, eu vou pensar assim, olha, pode ser a doença X, então eu vou ter que biopsiar esse rim. Olha, será que não é tudo do diabetes? Você tem uma objetividade, você tem muita coisa te falando que realmente não é do diabetes, que é esse outro diagnóstico, porque submeter o paciente a uma biópsia tem muito risco, certo? Tem risco de sangramento, tem risco de piorar o rim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pensar sempre nas manifestações menos típicas das doenças mais comuns, pressão alta, diabetes. Felipe, outro exemplo, cirrose hepática. Isso, em um hospital terciário, quaternário, a gente vê muito em hospitais de referência. E imagina um paciente que tem uma obesidade muito importante, tem pressão alta, tem colesterol alto, tem um diabetes muito ruim. A gente sempre vai pensar em que, primeiro, que de forma gigantesca está aparecendo como causa de cirrose, gordura no fígado, o que a gente chama medicamente de esteatose hepática ou disfunção hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Isso faz com que eu pense muito que o paciente tem uma cirrose por gordura no fígado. Eu preciso realmente pesquisar aquela causa mega rara, sendo que o paciente não tem absolutamente nada que fala a favor disso? Acho que não, né? Então a gente precisa parar com esse pacote de investigação de cirrose hepática, vou pesquisar todas as causas para só aí falar, realmente a sua causa de cirrose é por conta de gordura no fígado. Não, vamos no que é mais pragmático, no que é mais prático, e se fizer sentido, seremos os primeiros a solicitar. Mas calma, fez sentido o que eu falei para vocês? Então, o raciocínio clínico, ele funciona dessa forma, sempre partindo do mais comum para depois chegar no mais incomum, no mais raro. Se você gostou, se fez sentido para você, curta, comenta e compartilhe esse vídeo com algum colega. E não se esqueça de se inscrever. Um grande abraço.